Olá, amados. Olá, amadas. Bem-vindos ao Momento de Paz. Bem-vindos. Hoje vamos compartilhar com vocês a lição 99 de um curso em milagres, vivenciando o caminho ao autorreconhecimento. Antes vamos fazer uma respiração profunda. Trazendo toda a nossa atenção aqui. Chamando pelo nosso Mestre, nosso guia interior, o Espírito Santo. A salvação é a minha única função aqui. Salvação e perdão são a mesma coisa. Ambos sugerem que algo saiu errado. Alguma coisa da qual é preciso ser salvo. Alguma coisa pela qual é preciso ser perdoado. Algo que está errado e precisa de uma mudança corretiva. Algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido resultando num estado de conflito, visto entre o que é e o que nunca poderia ser. Uou! Salvação e perdão são a mesma coisa. E a minha função é o perdão. Logo, o perdão é a salvação. E para que eu seja salvo, quer dizer que eu estou aprisionado em algo, né? Para que eu seja perdoado, eu tenho que estar aprisionado em algo, né? E que Ou é? aprisionei alguém. Eu tenho que salvar para ser salvo. Tenho que perdoar para ser perdoado. Isso já ocorreu como aqui. Bom, vamos... Sim. Isso vai acontecer no seguinte da lição. Agora, a verdade e as ilusões são iguais, pois ambas têm acontecido. O impossível vem a ser aquilo de que precisa ser perdoado, aquilo de que precisa ser salvo. A salvação agora vem a ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. Ela reflete a verdade, porque é o meio pelo qual podes escapar das ilusões. No entanto, ainda não é a verdade, porque desfaz o que nunca foi feito. Uau! Uau! Que coisa, né? É uma ponte entre o que nunca existiu e o que sempre existiu. Sim. Como dizem que o impossível vem a ser aquilo de que precisas ser perdoado. Aquilo de que precisas ser salvo. Como poderia haver algum ponto de encontro onde a terra e o céu pudessem ser reconciliados dentro de uma mente na qual ambos existem? A mente que vê ilusões pensa que são reais. Elas têm existência no sentido de que são pensamentos. E, no entanto, não são reais, porque a mente que pensa esses pensamentos é separada de Deus. Aí que estamos chegando. O que une a mente e os pensamentos separados com a mente e o pensamento que são para sempre unos? Que plano poderia manter a verdade inviolada e ainda assim reconhecer as necessidades que as ilusões trazem e oferecer os meios para desfazê-las sem ataque e sem nenhum toque de dor? O que mais poderia ser esse plano, senão o pensamento de Deus, pelo qual o que nunca foi feito deixa de ser visto, e os pecados que nunca foram reais são esquecidos? O Espírito Santo mantém esse plano de Deus exatamente como foi recebido, dentro da mente de Deus e da tua.
Ele está à parte do tempo, porque a sua fonte é intemporal. No entanto, ele opera no tempo, devido à tua crença segundo a qual o tempo é real. Meu Deus do céu. Inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês: pecado, dor e morte, pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. Essa é a salvação, né? Olhar para tudo isso com os olhos do Espírito Santo, com a certeza absoluta de que ainda tem. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Com essa certeza absoluta. Que Deus ainda é amor. E isso não é a sua vontade. Esse sonho que estamos vendo. Esse é o pensamento que traz as ilusões à verdade e as vê como aparências por trás das quais se encontra o que é imutável e o que é certo. Esse é o pensamento que salva e perdoa, pois não deposita nenhuma fé no que não foi criado pela única fonte que conhece. Esse é o pensamento cuja função é salvar, dando-te a função que ele tem como tua. A salvação é a tua função com aquele a quem o plano foi dado. Agora, esse plano foi confiado a ti, junto com ele. Ele tem uma resposta para as aparências, independentemente de sua forma, tamanho, profundidade ou de qualquer atributo que pareçam ter. Vamos fazer junto? Respirar profundo. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor. E isto não é a sua vontade. Tu, que ainda haverás de trabalhar em milagres, certifica-te de praticar bem a ideia para o dia de hoje. Tenta perceber a força no que dizes, pois estas são palavras nas quais está a tua liberdade. O teu Pai te ama. Todo mundo da dor não é a sua vontade. Perdoa-te pelo pensamento de que ele tenha querido isso para ti. Em seguida, deixa que o pensamento com o qual ele substituiu todos os teus equívocos entre nos lugares escuros da tua mente, que teve os pensamentos que nunca foram a sua vontade. Meu Deus. Essa parte pertence a Deus, assim como o resto. Ela não pensa os teus pensamentos solitários e faz com que sejam mais reais, escondendo-os dele. Deixa entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo aquilo que é a sua vontade, para ti. Abre os teus segredos à sua luz benigna e vê com que intensidade essa luz ainda brilha em ti. Ai. É um convite
tão amoroso a sermos honestos, a somente sermos honestos, a não querer mais me enganar. E com esta prática de hoje, né, a gente faz esse compromisso, né? Porque é assumir a nossa função. A salvação é a minha única função aqui. Então estou declarando isso, né? E apenas permitir que os pensamentos de Deus restaurem os pensamentos malucos. Apenas permitir. Isso é tudo. Pratica o seu pensamento hoje e deixa a sua luz buscar e iluminar todos os pontos escuros e brilhar através deles para uni-los ao resto. É a vontade de Deus que a tua mente seja una com a sua. É a vontade de Deus não ter senão um filho. É a vontade de Deus que tu sejas o seu único filho. Pensa nessas coisas ao praticares hoje e começa a lição que aprendemos hoje com essa instrução no caminho da verdade. Respira profundo. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Em seguida, volta-te para aquele que compartilha a tua função aqui e deixa-o ensinar-te o que precisas aprender para deixares de lado todo o medo e conheceres o teu ser como o amor que não tem oposto em ti, que não tem nenhum oposto em ti. Que coisa, né, para mim, particularmente, no meu processo, muito difícil foi assumir que eu tinha uma função só. A gente se autodenomina tantas funções, né? Eu, como alguém, tenho tantas funções aqui, né? Me distraio com tantas funções aqui, que eu creio que são as minhas funções da Lara. E, de fato, eu só tenho uma. Perdoa todos os pensamentos que querem se opor à verdade da tua completeza, unidade e paz. Tu não podes perder as dádivas que o teu Pai te deu. Tu não queres ser outro ser. Não tens outra função que não seja a de Deus. Perdoa-te pela função que tu pensas que fizeste. Graças. O perdão e a salvação são a mesma coisa. Perdoa o que tens feito e tu és salvo. Perdoa o que tens feito e tu és salvo. Que bem. Há uma mensagem especial para o dia de hoje que tem o poder de remover para sempre da tua mente todas as formas de dúvida e de medo. Se fores tentado a acreditar que são verdadeiras, lembra-te de que as aparências não podem resistir à verdade que estas palavras poderosas contêm. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor. E isso não é a sua vontade. A tua única função te diz que tu és um só. Lembra-te disso nos intervalos entre os 5 minutos que dás
para serem compartilhados com aquele que compartilha o plano de Deus contigo. Lembra-te, a salvação é a minha única função aqui. Assim, tu colocas o perdão na tua mente e permites que todo medo seja gentilmente posto de lado, para que o amor possa achar o seu lugar de direito em ti e mostrar-te que tu és o Filho de Deus. E exatamente ali, exatamente quando cumprimos a nossa função, que é a salvação, que é o perdão, como termina aqui no final da lição que diz, para que o amor possa achar o seu lugar de direito em ti e mostrar-te que tu és o Filho de Deus. É aí quando você chega no reino. Uhum. É aí quando você, reconhecendo a tua função, você se encontra no reino. E naturalmente, quando você encontra o reino, tudo se te é dado por acréscimo. Então, a nossa função, como você dizia, qual é a minha função aqui no mundo? Eu tenho tantas funções, tenho tanta coisa para fazer, que vem geralmente do medo, da escassez. Então, tudo isso passa a ser insignificante, porque você vai ou fará, mas desde outro lugar, e tudo será muito mais como deve de ser para com o Filho de Deus. Uhum. É isso que nos espera quando a gente exerce a nossa função. E é uma tremenda, você estava dizendo medo, né, desconfiança, é uma tremenda arrogância, né? Acreditar que tem outras funções aqui. Competindo com a... Claro, mas isso. eu fiz, né? Sim. Não a que me foi dada, mas a que eu fiz. É. Sempre a que eu faço, não o que me é dado. Não sabemos receber, por isso não sabemos dar. É por isso que naturalmente vamos assumir só a nossa nossa função de salvador do mundo, de perdoar o mundo, quando realmente a gente já realmente tenha se cansado de ser um maluco solitário inventando um mundo de dor, né? de pena, de escassez, de medo, de morte. E aí, naturalmente, a nossa mente se dá conta e se volta para essa realidade que está nos esperando, mas você não precisa mais sofrer, não precisa mais passar por isso para reconhecer isso. Isso já está, já é seu. Nada mais é necessário. Não tem como dar errado. É. Tipo, essa é a minha função e não tem como ela não ser exercida. É inevitável. Não tem como. Quer olhar para isso agora? É isso. Namastê.